É, Camilo, estamos no ar? Ora bem, agora sim, parece que já estamos no ar. É o seu Think Tank. Como sabe, o Think Tank é um programa semanal aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a informação, fazemos a análise do ponto de vista económico e do ponto de vista. Ora, semanalmente estão comigo o Jorge Marrão e o Carlos Albuquerque, que acompanham nesta análise, e vamos de imediato fazer o disclosure. O canal A Cor do Dinheiro tem. A principal é com a Prozis e a outra parceria é com a Belt. Ora bem, antes de ir ao programa de hoje, quero também lembrar que este programa tem ajuda à finalidade. Ora, o que é que temos para si no meio de hoje? Muito simples. Toda esta história e um escrutínio também do trabalho da empresa. Jorge Marrão, o que é que há a dizer sobre isto? Bom dia. Hoje fazemos o Think Tank num dia diferente e de manhã e, portanto, naturalmente teremos mais energia para debater aquilo que tu entenderás na agenda do dia. Este tema do relatório da IGF, eu já vou ao relatório em concreto, mas gostava de o enquadrar do ponto de vista da sociedade e politicamente. Primeiro, revela uma má gestão da imprensa relativamente à informação que foi no relatório, um enviesamento das próprias conclusões e depois, obviamente, o cavalgar na onda que foi feito por todos os jornais e pela comunicação social em geral e pela própria classe política. E tudo isto descredibiliza estas instituições, quer a política, quer a comunicação social, por diversas ordens de razão. E eu vou tentar explicar porquê. Primeiro, a informação, e tu as referiste isto no programa da manhã, que eu tive o cuidado de ouvir, é uma informação já requentada. Depois, o primeiro parágrafo, o relatório da IGF, contrariamente ao que se diz, é um relatório muito cauteloso e cuidadoso. Portanto, no fundo, é uma entidade, eu diria que são o que eu chamo sempre os burocratas iluminados que querem se defender de gregos e troianos e, portanto, fazem sempre um jogo em que dão uma no cravo e na ferradura. É um jogo de equilíbrio. O relatório é isso, eu li as conclusões. A parte mais interessante que eu reparei, que obviamente todos nós que tivemos o cuidado de o ler, é que as notícias que são publicadas não revelam o primeiro parágrafo. Ora, o primeiro parágrafo é que é relevante. A TAP vai perder 900 milhões no investimento que fez. Mas o que os jornais foram buscar foi... O investimento que fez na manutenção no Brasil. Na manutenção no Brasil. E, portanto, começa o relatório, começa com esse parágrafo, mas o parágrafo escolhido é o segundo. Ora, isso é uma distorção, porque se... achei piada, porque há um jornalista, eu penso que o diretor do Público hoje diz que, enfim, é uma notícia requentada, mas é preciso ter cautela porque a credibilidade do relatório é porque é produzido pela Inspeção-Geral de Finanças. Então, se é produzido pela Inspeção-Geral de Finanças e ela tem esse cuidado, porque é que o jornalista não teve o cuidado de escolher o primeiro parágrafo e escolheu o segundo? É verdade. Ora, isto revela um enviesamento da própria comunicação sobre o relatório. Porque o que era relevante seria, provavelmente, as duas coisas, mas tinham que ir a par. Ou seja, há 900 milhões de perda possível no negócio do Brasil. E o relatório diz isso, é uma perda provável e não se percebeu a racionalidade económica. Deixa-me só, Jorge, só uma nota. Há 900 milhões até 2023, mas ainda só na hipótese o valor ser superior. Pronto, mas portanto há logo aqui um enviesamento. E depois vai-se buscar o segundo parágrafo
com o segundo parágrafo, também escrito com cuidado, falar na questão do nexo de causalidade, para nós percebermos o que é que estamos a falar, sobre o nexo de causalidade que eles dizem entre o investimento e o como é que se diz, o investimento e a compra dos aviões, e portanto, porque é que se usou o segundo parágrafo? Porque o segundo parágrafo são achas para a fogueira da política e para o folclore político. Na prática, o que nós estamos a querer fazer, eu diria como é que eu ia te explicar, é uma gestão seletiva da informação para ir atrás e para criar uma agenda política. E a agenda política é tão notória que demonstra que, na prática, o que se quis fazer foi política com o relatório da IGF. E como é que se quis fazer política com o relatório da IGF? Porque, de repente, uma dimensão que era a relação entre o acionista e a TAP, neste momento parece que vai ao governo todo. É o ministro Pinto Luz, é o Luís Montenegro, porque o que é que vai fazer com Pinto Luz, é a Maria Luísa Albuquerque, e já agora aparece quer no editorial do Público, quer num texto escrito pelo Pedro Adão Silva, aparece já Pedro Passos Coelho. Ora, isto revela o que é que a política está a querer fazer. Está a querer desviar as atenções de um problema porque tem outro para resolver. E qual é o outro para resolver? E que não consegue debater publicamente e politicamente, que é a decisão do governo de privatizar a TAP. E, portanto, isto, na minha opinião, é basicamente a revelação do que é este regime. Os donos da TAP é o regime. E o regime, cada vez que se mexe na TAP, e o regime corporativo do PS e nos seus, eu diria nos seus companheiros, o regime é o que está a querer fazer, é isto. No fundo, não consegue debater a privatização porque o próprio líder do PS esteve envolvido naquilo que foi a reversão. E, portanto, em vez de discutir politicamente a decisão, arranja-se um artifício para queimar tudo. Eu ia ainda mais longe. Nada disto é inocente, porque o que se percebe, e porque é que se querem envolver Pedro Passos Coelho? Porque a esquerda do PS ficou nervosa com a escolha de Maria Luísa Albuquerque, uma passista e uma ministra de Finanças do governo de Pedro Passos Coelho, e agora a esquerda está com receio que Luís Montenegro faça uma aproximação a Pedro Passos Coelho para ele se poder candidatar à presidência da República. E, portanto, quer-se fazer, e não é por acaso que se lançou-se o debate das presidenciais. E, portanto, nós estamos sempre, o Joaquim hoje referiu isso, e eu também volto a referir, temos que ser tributários da grande ideia do Joaquim Aguiar, esqueçam a luz e o foco, olhem para a sombra. O que está na sombra de tudo isto é o podre deste regime e é a incapacidade de debater politicamente e de forma transparente as opções ideológicas de cada um. Isso não tem problema. Mas o que se quer fazer é duas coisas. É discutir ideologia? Não. É discutir pessoas, casos e casinhos. Este regime anda há vários anos, o Ministério Público tem responsabilidades na forma como tem feito também, a política obviamente terá as suas, mas o Ministério Público tem responsabilidades porque participou nestas atordoadas permanentes relativamente a pessoas do setor público e do setor privado, e o regime o regime político faz exatamente o mesmo. Ou seja, não houve nenhum jornal, nenhum órgão de comunicação social que tivesse dito, mas já agora vamos fazer o contraditório. Vamos perguntar aos acionistas se aquilo que está dito pode ser interpretado assim. Não é que seja verdade ou que seja mentira, porque o que lá está é verdade.
Mas a conclusão sobre essa verdade é que está errada. E eu já explicarei porque é que essa conclusão está errada, para também não monopolizar aqui a nossa conversa. Jorge, deixa-me colocar uma questão, que é: o que é que tu achas que está por trás deste comportamento da informação? Eu escrevi um texto no Negócios, no nosso jornal onde nós escrevemos no Negócios, sobre a questão do New York Times e da cobertura do New York Times que está a fazer nos Estados Unidos. Eu julgo que o tema ultrapassa, se quisermos, este caso em concreto. Os jornalistas que, na sua formação base, deveriam ser, e a maior parte são, antipoder. Não é serem contra poder, é antipoder, é vigiar o poder, e pode-se dizer, neste caso nós estamos a vigiar o poder. Mas também são, são prosélitos de várias causas. E a causa da TAP, que é corporizada, por exemplo, no movimento Não Tapa os Olhos, que cada vez, e portanto isto é outra forma que o regime funciona. A política, quando quer explicar uma coisa à sociedade, vai arranjar sempre uma sociedade civil. Mas essa sociedade civil já vem regimentada. Como dizia, já matou-se, não é? Portanto, já toda a gente depende do Estado e, portanto, mais ou menos vai-se arranjar umas pessoas que vão depender outra vez desse Estado. E, portanto, o jornalismo tem esta bias, e este bias, que é um bias histórico, é um bias cultural, e que eu diria que não é explicável, ou é explicável, se quisermos, pela concorrência que está a ter com as redes sociais. É bom lembrarmos, eu peço desculpa estar a saltar de um tema para o outro, mas ocorreu-me. É bom lembrarmos que foi o Preço Nacional que criou o fact-checking porque estava com medo do que se dizia nas redes sociais. Mas porquê é que as pessoas estão a sair da comunicação social e estão para as redes sociais? Porque quem analisar esta situação em concreto, e já agora a entidade reguladora que anda a fazer várias coisas devia também olhar para isto, para ver já agora, então vamos ver se aquilo que está a ser feito... Eu sei, mas eu só estou a provocar, não é? Quer dizer, o que eu estou a dizer é para provocar. Então, neste caso, já agora valeria a pena ver porque é que foi feita esta distorção. Camilo, eu posso estar errado, mas que alguém que me demonstre. Não vi nenhuma notícia com o contraditório. O contraditório é perguntar a quem foi visado para a notícia, que teria obviamente que ser os órgãos da TAP, os órgãos sociais da TAP e os acionistas do passado. Ninguém foi perguntado. Teve que ser o acionista a responder depois no jornal. O contraditório apareceu depois. Mas o que interessava era lançar a ideia. E, portanto, agora vamos chamar o ministro, agora vamos fazer as mesmas perguntas, vai haver mais umas comissões de inquérito. É aquilo, e depois... Jorge, agora eu acho uma piada. Eu acompanhei a Comissão Parlamentar de Inquérito e falou-se várias vezes na comissão do papel de Maria Luísa Albuquerque. E ninguém a chamou. Mas agora parece toda a gente que era... Não, Camila, por isso é que eu estou a dizer, ou seja, eu tenho que felicitar a inteligência do PS em fazer a gestão desta informação, porque vai buscar um elemento em que ao mesmo tempo envolve todos, Maria Luísa Albuquerque, Pinto Luz, Passos Coelho e depois agora obviamente Luís Montenegro. Portanto, nada disto é inocente. Mas a gente pergunta, mas a política tem inocência? Não tem inocência, mas tem que ter seriedade e ética. E obviamente, o cavalgar na onda, só houve um deputado, que eu vi um texto dele, foi o Carlos Guimarães Pinto, de Iniciativa Liberal, e eu a brincar disse para mim, eu acho que este governo devia já atribuir uma pasta ao Carlos Guimarães Pinto, mesmo sem nada em troca, porque ele faz um texto, um post, em que explica tudo o que se passou de forma linear. Alguns vão nisso nas redes sociais. E por isso é que eu estou a dizer que este é o outro combate. É um combate. E depois dizem, mas isto é um combate entre elitistas e populistas. Claro que é um combate entre elitistas e populistas. E os jornais que não deveriam estar nem de um lado nem do outro,
e estarem fora disto, sempre a observar com independência, ainda que tivessem e que têm que ter as suas opções editoriais e ideológicas, deveriam olhar para isto e dizer: nada disto faz sentido. Nada disto faz sentido. Eu vou deixar a explicação sobre o que é que está, do ponto de vista técnico, em causa para mais tarde, porque antes queria ouvir a opinião do Carlos. O Jorge disse, e eu estou integralmente de acordo com aquilo que o Jorge disse, efetivamente. Eu acho lamentável nós estarmos a assistir a tudo aquilo que estamos a assistir neste momento, quer por parte dos políticos, quer por parte da comunicação social, quer por parte de alguns comentadores televisivos e jornalísticos e não sei quem, que acabam por... Eu não sei se alguém leu o relatório, eu por acaso li, e também fiz outra coisa. Li o relatório do Tribunal de Contas de 2018, que foi feito sobre a mesma matéria. E há aqui aspectos que são muito significativos desta manipulação que estamos a encontrar sobre a forma como se lê este relatório. Só uma nota prévia. No relatório do Tribunal de Contas de 2018, diz-se que a reprivatização de 66% da TAP, ou seja, 61% do David Neeleman e da Atlantic Gateway e 5% dos trabalhadores, gerou para o Estado um resultado superior 8 milhões e 300 mil euros ao melhor cenário das avaliações de 2015. Isto diz o relatório do Tribunal de Contas de 2018. As avaliações de 2015 variavam entre, no melhor cenário para a TAP valia, em termos negativos, 36 milhões de euros. No pior cenário, a TAP teria um valor de 512 milhões de euros negativos. Quer dizer, a TAP, efetivamente, segundo as avaliações que foram feitas por entidades independentes, valia 0 ou abaixo de 0. E, portanto, o Estado, para vender a TAP, teria que pagar, eventualmente, essa avaliação. E, portanto, as ações, a componente de ações, foi comprada por 10 milhões de euros pela Atlantic Gateway, aliás, como o Carlos Guimarães Pinto bem explica naquele post que o Jorge agora falou e que o Jorge agora comentou e no qual eu me revejo integralmente. E, portanto, as ações foram compradas por 10 milhões de euros. Depois, há uma recapitalização em prestação de capitais no valor de 200 e tal milhões de euros. E essa recapitalização é claramente explicada ao Governo numa carta que é enviada e que está anexa a este relatório, numa carta explicada claramente que é um valor que é da Airbus, que é um valor que vai ser integralmente entregue à TAP, que é um valor que decorre das relações da Atlantic Gateway com a Airbus, da confiança que a Airbus tem na recapitalização e no rejuvenescimento e na manutenção da TAP por parte desta gestão. Portanto, este processo de recapitalização está claramente explicado, aliás, a carta é muito detalhada, está claramente explicado ao Governo e à parte pública que a recapitalização que depois veio a ser definida no despacho de privatização é esta, não é outra, é esta. A recapitalização que é pedida ao Sr. David Neeleman é esta recapitalização feita a partir do empréstimo de Airbus. Não é uma recapitalização qualquer, é esta, só pode ser esta, porque esta é aquela que a Atlantic Gateway propõe antes da deliberação final. E está claramente explicado ao Governo. E, portanto, indo à questão, eu já vou a este tema e vou agora ainda ao relatório. O Jorge diz que o relatório é muito cauteloso, eu concordo. Falta uma coisa que para mim seria fundamental. O relatório deveria dizer, quando o relatório aponta este tipo de eventual irregularidade, nesta construção que a IGF faz, de que há uma garantia da TAP sobre um empréstimo feito à Atlantic Gateway ou ao David Neeleman, não interessa. O relatório da IGF não diz quais são as consequências dessa irregularidade. E as consequências são simples. É uma violação do Código das Sociedades. Que, como consequência, e digamos a penalização possível, é a anulação da operação. Portanto, a penalização possível daquela operação é a anulação da própria operação.
E, portanto, só uma nota inicial também. O governo anterior, que acabou por dar 55 milhões de euros ao Sr. David Neeleman para sair, se conhecia, e toda a gente diz que conhecia aquela carta e conhecia este processo, se achava ou se acha que isto é um processo irregular, só tinha que fazer uma coisa: anulava a operação com base nesta irregularidade e não pagava os 55 milhões. Portanto, há aqui eu fico espantado como é que hoje o PS vai levantar as questões desta operação conhecendo-a, quer o Primeiro-Ministro conhecia, quer seguramente o atual Secretário-Geral conhecia a operação. Se a conhecia, deveria saber que poderia ser considerada irregular. Então, nesse caso, era simples. Utilizava a penalização possível dessa operação, que era a sua própria anulação, e a TAP voltava porventura para o âmbito do Estado. E não tinha que pagar aqueles 55 milhões que note-se, o relatório da IGF diz que não encontra justificação. Vamos ao relatório da IGF. O relatório da IGF tem várias conclusões. Aquelas que o Jorge já falou: a perda de 900 milhões de euros no Brasil, que foi uma operação feita durante o governo do PS, foi acima de tudo o governo de Sócrates que levou àquela compra daquela... Foi em 2005, não se esqueça. 2005, foi 2006, o governo de Sócrates entrou em 2005, uma operação feita em 2006, foi uma perda até 2023, vai em 906 milhões de euros. Mas também diz o relatório que não sabe se não haverá mais perdas. Depois, diz o relatório, não foram encontrados os pressupostos inerentes ao cálculo do valor dos tais 55 milhões de euros ao Sr. David Neeleman. Outra vez, uma operação feita pelo governo do PS. Depois, os prémios aos gestores, diz o relatório, entre 2016 e 2020... Curiosamente, não vi na comunicação social questionar-se com igual afinco a questão dos 55 milhões de euros. Camila, é aí que eu vou chegar. Terceira conclusão: os prémios aos gestores entre 2016 e 2020 foram pagos com um negócio simulado entre a TAP e a Atlantic Gateway. Ou seja, não era a TAP que pagava aos gestores, a TAP entregava o dinheiro à Atlantic Gateway, que porventura entregaria e pagaria aos próprios gestores. Outra vez era um governo do PS. Depois, entre 2005 e 2022, a TAP contratou de serviços de consultoria cujos serviços e beneficiário não foi possível identificar. E, finalmente, temos depois a operação de descapitalização. Ou seja, no meio de tudo isto, várias operações significativas, desde negócios simulados que o próprio público de hoje levanta a questão de haver uma fuga ao IRS ou de haver uma fuga ao pagamento do imposto, digamos, do IRS por parte dos gestores, dado que não se encontra o pagamento direto aos gestores. No meio de tudo isto, de uma série de questões que o relatório elenca, o que é que os jornais falam, o que é que a televisão fala, o que é que os comentadores falam, o que é que os políticos falam? Na recapitalização. E a partir daquilo que é uma construção que a IGF faz. A IGF para chegar à conclusão de que a operação foi irregular, constrói uma operação, constrói um mecanismo, porque não há nada formal que diga que a TAP garantiu aquele financiamento à Atlantic Gateway. É uma construção a partir de elementos contextuais, ou seja, há um empréstimo e depois há uma venda de aviões e dessa venda pagar-se-á eventualmente o empréstimo. E a partir daqui a IGF refere que esta operação pode ser irregular. Outra vez, qual é a penalização? A penalização potencial é a anulação da operação, coisa que hoje é completamente impossível e impraticável. E, portanto, mas esta é uma construção possível, mas há outras construções possíveis. Porquê é que a Airbus vai entregar 200 milhões de euros numa coisa que envolve depois um negócio de compra de aviões? Muito simplesmente, é muito simples. O que a Airbus faz é um prémio de assinatura do contrato. É um prémio de encomenda.
numa altura em que a TAP, diz o próprio relatório, ou é referido que a TAP estava com enormíssimas dificuldades financeiras, numa altura em que a TAP estava com enormíssimas dificuldades económicas, o que é que a Airbus, o que é que o David Neeleman procurou fazer? Encontrar uma forma de fazer entrar dinheiro na TAP. Não sei se ele tinha ou não tinha, mas encontrou uma forma de fazer entrar dinheiro na TAP. E no fundo foi a Airbus. E o que ele conseguiu da Airbus foi um prémio de encomenda. Neste sentido, vocês agora avançam com 200 milhões de euros, com prémio de encomenda, e eu depois, quando for presidente ou quando tiver a TAP, o que nós fazemos é, nós passamos a firme uma encomenda que estamos agora a fazer, e isso depois será pago, eventualmente, com os aviões. Mas o que está em causa nesta altura inicial, é vocês, para que este negócio seja posterior feito, têm que nos dar um prémio de encomenda, que é um prémio de encomenda que será integralmente entregue à TAP e que será este prémio de encomenda utilizado para satisfazer as necessidades financeiras da TAP nesta altura. Isto é contextual, não há dúvida. E eu levanto uma questão. Não poderia a TAP ter feito isto com a Airbus? Não poderia a administração da TAP ter ido à Airbus e feito uma negociação dessa outra? Que é uma negociação, era preciso que a TAP tivesse Jorge, normal. fazer esse negócio. Como? Era preciso que a TAP tivesse credibilidade de fazer esse negócio. Era preciso uma de duas coisas. Jorge, era preciso uma de duas coisas. Que os gestores da TAP tivessem pensado que isto era possível. Não sei se pensaram ou não. Não sei se é uma questão de competência ou não. Era possível que quem gera TAP tivesse pensado, nós, para ultrapassarmos as dificuldades momentâneas de liquidez, vamos propor à Airbus um negócio de compra de aviões, aliás já havia um negócio de compra de aviões lateral, e vamos pedir à Airbus um adiantamento como prémio de encomenda, que depois será compensado na compra futura dos aviões ao longo do tempo. Era preciso que a TAP tivesse pensado nisto. Presumo que os administradores da TAP, não sei se pensaram ou não, mas vamos admitir que não pensaram. E isto é um tema que pelo menos deveria ter sido estudado. Aí o David Neeleman foi mais inteligente que a própria gestão da TAP. Segundo, era preciso que a Airbus, no caso da TAP ir lá fazer este pedido, aceitasse como, digamos, seguro, dentro de certos princípios, que aquela gestão da TAP seria capaz de gerir a TAP de uma forma permanente, seria capaz de recuperar a TAP e seria capaz de cumprir com aquela encomenda. E aí, o que se lê da documentação lá está. É uma questão que de credibilidade. Airbus é uma questão de credibilidade, ou seja, o que se lê da documentação é que Airbus aceitou fazer essa operação na base da credibilidade que tinha para com o novo acionista. E, portanto, este dinheiro não é da TAP. Este dinheiro não estava na TAP. Este dinheiro entrou na TAP atrás ou e na sequência da credibilidade que a Airbus concedeu a este novo acionista e na sequência da capacidade que ela viu neste novo acionista de cumprir a encomenda que estava a ser feita. É evidente que depois tudo fundido na TAP, a Airbus diz, se a encomenda não for feita, este dinheiro tem que ser devolvido. É o sentido, faz todo o sentido. É normal, é uma operação comercial normal. E, portanto, se construirmos isto desta forma, o que é que o processo nos diz? Diz-nos que, ponto número um, a TAP não foi capaz, a TAP não tinha capacidade, a TAP não tinha a credibilidade para que a Airbus fizesse com a TAP o que fez depois com o David Neeleman. O David Neeleman, o novo acionista, foi capaz de trazer credibilidade à TAP de forma que aquele aporte de capitais de 200 e tal milhões de euros fosse feito com base naquilo que seria o futuro cumprimento de uma encomenda. Esta é a visão que é possível. Esta é a visão que é possível. Digamos, o Carlos Guimarães Pinto tem um post que é muito claro sobre isto. Não vai para esta segunda hipótese, não vai para esta hipótese. A mim parece-me que é factualmente a imagem possível. E factualmente a imagem diz outra coisa, é que o governo anterior, se soubesse ou que conhecia esta operação, conhecia a operação, e portanto foi despender 55 milhões de euros quando, entendendo que a operação não era credível, entendendo que a operação era irregular, teria promovido a sua anulação e porventura escusava de pagar os 55 milhões de euros. Mas pagou. Por outro lado, o que é que tínhamos? Uma empresa que estava sem credibilidade, sem capacidade financeira,
num momento conjunturalmente muito difícil, e o David Neeleman trouxe à empresa, na relação com a Airbus, a capacidade de fazer este aporte de dinheiro. É mentira que fosse dinheiro da TAP. A TAP não era capaz de buscar esse dinheiro. A TAP não tinha capacidade nem credibilidade para o fazer. Foi o David Neeleman que fez esse aporte. Só mais um tema para acabar e para não estar aqui com muito mais tempo. Tudo isto, a comunicação social e como o Jorge disse, e estou inteiramente de acordo, não vou repetir, há uma total manipulação da informação no meio de um conjunto de elementos. Note-se que falamos na recapitalização em 200 milhões de euros, o Brasil já vai em 900. É 3 vezes mais. É 3 vezes mais. Que é uma coisa que não é especienda. Mas ninguém fala no Brasil. Ninguém fala na decisão que foi o... Aliás, há quem diga até que foi já ouvi isso em termos que foi uma ligação do Sócrates com o Lula ou não sei o quê. Mas já não interessa. A operação foi feita. Portanto, há claramente uma seletividade dos temas que o relatório fala. São seletivos. A comunicação social só escolhe este para quê? Para atacar o governo Passos Coelho mais uma vez, para atacar as pessoas do governo Passos Coelho mais uma vez e, obviamente, para atacar a escolha da doutora Maria Luísa Albuquerque, entre parênteses, com a qual eu não tenho nenhuma relação familiar, nem a conheço pessoalmente, estive com ela uma vez há muitos anos, mas só para não haver dúvida quanto a isso, apesar do nosso apelido ser igual, e para atacar o atual ministro das Infraestruturas, de uma forma que é gratuita, de uma forma que é pouco séria, de uma forma que é coordenada. Parece que é coordenada. O público de hoje, e depois tiram conclusões que são erradas, são manipuladas, é absolutamente, é até uma falta total, de seriedade e de honestidade, da forma como tudo isto é manipulado, sempre no sentido de atacar o atual governo, defender os governos do PS, que tiveram mais do que envolvidos neste processo e que são aqui completamente passam ao lado, como se fossem agora aqui as virgens que passaram pelo processo e que trataram de tudo. Finalmente, um tema que me parece também relevante: a forma como o Estado controla as suas empresas, a forma como o Estado gera o seu grupo de empresas, a forma que toda a governance disto, todo o governo destas empresas é feita. É um descalabro total. Podemos voltar a isso daqui, essa parte. Que será com outras empresas, eu não sei. Como? Deixa-me pedir ao Jorge a explicação técnica. Isto é absoluta manipulação com fins políticos. Sim, Jorge, do ponto de vista técnico, como é que explicas a operação? Sim, eu já ia explicar, mas gostava de felicitar o Carlos por ter trazido aqui ao programa mais uma informação muito útil, que eu já não me recordava, que era quanto é que valia a TAP quando foi vendida e quanto é que o governo do PS pagou para se livrar dos acionistas. E que obviamente nada disto foi usado pela comunicação social. Eu gostava de ainda alertar para um outro tema, para as pessoas verem o que é a destruição da informação. Não é só a destruição da informação, eu acho que é a má conduta de quem faz aquilo, não é? Porque, reparem no seguinte, o que nós estamos para as pessoas perceberem, há um prédio que está a arder, que é um prédio de 900 milhões de euros, e de repente diz que o problema é do tipo ali da porta, que por acaso ele não tem a certeza se há um problema, que é o que diz a IGF. A comunicação social decidiu discutir a porta e decidiu não discutir o prédio que estava a arder de 900 milhões. Ora, isto é manipulação pura. Não há outro nome, não se pode dar outro nome. É o uso seletivo da informação para o combate político. Para privilegiar quem? É óbvio que tem que haver privilegiados, senão isto não faria muito sentido. Se fosse, e pergunta, e todos ao mesmo tempo, e como alguém dizia, a coragem política não é ir atrás da maioria, é estar contra a maioria. Isso é que é coragem. E na comunicação social está a faltar coragem para dizer que há coisas que não devem ser reportadas desta forma. E reparem, o relatório da IGF fala que há um problema
na relação entre o acionista e um contrato, o que é sempre um problema, e obviamente é um problema sério, que é a relação dos acionistas, das empresas com os acionistas, porque isso pode ser prejudicar a empresa em favor dos acionistas, mas não vai atrás dos 900 milhões. Que contratos é que estão nos 900 milhões? Contratos de prestação de consultoria, disto e daquilo, e para quem? Mas se calhar não tem a ver com os acionistas. Não, se calhar tem a ver com os acionistas do passado, que era o Estado, e pessoas que tinham ligações ao Estado. Isso também é omitido. Agora, vamos à questão, para as pessoas, é que eu acho que no meio disto tudo, não sei se as pessoas perceberam qual é o problema, e eu vou tentar explicar de forma... A maior parte dos espectadores que me escreveu ontem, e por isso é que eu voltei ao tema hoje, questiona isto. Então, mas isto não é que comprar a empresa com a dinheiro da própria empresa foi a maior parte das pessoas. Quem disse isso pode escrever, um total ignorante. Ignorante puro. Eu vou tentar explicar. Quem é que aqui quer fazer de Devil Mill? Eu faço de Devil Millman porque gosto de ter dinheiro, certo? O caso de Albuquerque faz TAP, faz de TAP operacional e tu fazes de SGPS. Eu vou comprar uma empresa falida. Eu sou o Nilman. Vou comprar uma empresa falida. E quem vai vender a empresa, que é o Estado, diz-me assim: mas eu vou-te vender a empresa, é verdade, mas o que é que tu vais fazer com a empresa? Eu disse: olha, eu vou fazer a empresa, vou renovar a frota, vou abrir rotas e vou tentar pôr aquilo saudável para receber o meu dinheiro e para que vocês que me estão a vender não percam tudo. Sim senhora, muito bem. Então, mas o que é que vais fazer? Olha, eu até tenho aqui a hipótese de obter fundos da companhia de aviação que me vai vender os aviões. Ou seja, a companhia de aviação vai dar crédito. Foi o que fez. Deu crédito e depois o Carlos, que é a TAP, eu sou acionista, sou da SGPS, da holding. O Carlos, que é a TAP, eu digo assim para ele: olha, quando eu te passar o dinheiro para ti, não vais gastar o dinheiro a comprar flores, bonequinhos, vais comprar revistas, vais comprar aviões. Porque os aviões é que vão fazer a TAP render. Não é andar a pagar salários, não é para aumentos salariais, é com aviões que sabem rotas, não é com mais nada, é com aviões. Mas então, parece bem, parece razoável. O relatório de IGF diz de forma cautelosa, mas que deu oportunidade para a disputa política, a causalidade, que há a causa entre a penalização e o empréstimo é muito igual, como é óbvio. Vamos lá ver, numa empresa falida, ninguém vai pôr 200 milhões para eles desaparecerem, só se estiverem doidos. E os privados nisso são altamente cuidadosos. O Estado é que não. Tanto que fez estas jogadas todas políticas e, como bem dizia o Carlos, ainda pagou 55 milhões e já sabia que os aviões foram comprados. As pessoas foram já TAP, os aviões estão lá. Foi gasto o dinheiro ou não foi? Então tem que se ir lá. Então esse dinheiro existe. Existem ativos. Portanto, o que nós estamos a falar... e depois, a questão que o Carlos referiu, agora vem com o IRS. E fez-me lembrar uma história que é a CNN, quando nasceu, perguntaram ao fundador como é que ele se chamava, era o... Era o marido de Jane Fonda. Sim, mas como é que era o nome dele? Mas não me recordo, mas depois... Turner. O fundador... Turner, exatamente, o Turner, Ted Turner, não era? Ted Turner, não era? Ted Turner. Quando fundou a CNN e perguntaram como é que é fazer um canal 24 horas, ele explicou, dizer muito simples: há um acontecimento e eu ponho à roda de uma mesa 10 especialistas de coisas diferentes e todos vão dar palpites sobre o acontecimento. E portanto eu durante 24 horas faço televisão com um acontecimento. Havia um incêndio, então o que é que vamos chamar? Os bombeiros, e depois os médicos, e depois os vizinhos, e depois não sei o quê, e aquilo dá para encher. Ora, o que nós estamos aqui a falar é: criou-se o acontecimento para depois criar uma agenda mediática à roda do acontecimento e tudo o que se está a passar, que é o que o governo que vai fazer, o que é preciso o país para avançar,
tudo o que é interessante não é relevante, porque o que está nas notícias é o tal acontecimento. E isto, agora aqui para os adeptos do Chega, estava eu a passar aqui na Avenida da República e vi um cartaz do André Ventura que dizia assim: Portugal precisa de uma limpeza. Não é por acaso que as pessoas vão se associar a todos os partidos que percebem que o país precisa mesmo de uma limpeza. Precisa de uma limpeza, e não quer dizer que seja uma limpeza extremada, nem à direita nem à esquerda. Precisa de se regenerar. Isto não é fazer o país desenvolver. Isto é sobre... Nós pusemos 3.200 milhões na TAP, arranjamos estes acontecimentos, e a pergunta... e ao mesmo tempo que a esquerda quer discutir... Isto é interessante, porque a esquerda quer discutir que o turismo está em excesso. E, portanto, quer também discutir a TAP, mas a TAP foi privatizada porque estava falida e porque foi usada estrategicamente para aumentar a balança. E foi aquilo que fez recuperar a economia portuguesa, principalmente a de Lisboa, provavelmente. E, portanto, tudo isto... enfim, o Júlio de Matos já fechou, o hospital psiquiátrico. Mas eu acho que nós todos... estamos a precisar realmente de ir ao psiquiatra, nós todos aqui, e quem anda a fazer tudo isto, porque quando se olha de forma serena sobre isto, diz, mas qual é vamos lá ver uma coisa, mas tudo isto é normal. O que é normal é o que está a ser reportado. O que é normal é uma empresa falida ser vendida para não se perder tudo. Não se perder o quê? O nome da TAP, as pessoas, o conhecimento, os pilotos, as rotas. Então isso é que é a estratégia do país. E a estratégia do país pode ser executada por um privado, não há problema nenhum. E se ele se portar mal, o Estado chega ao pé dele e diz, desculpa lá, mas tu pensa lá no país e deixa lá só pensar no teu negócio. Mas não é obrigatório que a TAP seja pública para fazer isto. Como eu costumo dizer, é assim, não há nada mais estratégico para um país que as pessoas terem pão. Mas o pão é do Estado? Não, são os padeiros a fazer pão. E qual é o drama? Mas há setores que não são assim, setores nobres, não. São os setores onde parte da política, dos boys e desta estrutura de interesses está envolvida. Por isso é que eu digo, os donos da TAP não é o Estado, é o regime político que está podre. Porque ele apodreceu em 2011, houve uma tentativa de o recuperar e voltou-se outra vez atrás. E digo mais, eu percebo porque é que Pedro Nuno Santos tem que cavalgar esta onda. Porque Pedro Nuno Santos tem duas grandes ameaças. Três. Uma é a liderança no PS, a outra é estes temas para a esquerda, que ele quer, no fundo, prevalecer, e outra é as presidenciais, em que os candidatos à direita provavelmente estão mais bem posicionados. E, portanto, é preciso destruir tudo. E a única coisa que eu aconselho é que as pessoas não vão atrás desta conversa. Isto é uma conversa requentada, cheira mal e bafienta e repetitiva. Não tem interesse rigorosamente nenhum. Não, eu se perguntar, o Cas dizia há pouco, mas se a operação tiver que ser anulada, o que é? Devolves-me o dinheiro. Mas devolves o dinheiro como? Então vendes aviões. Mas estou a vender aviões, deixamos ter rotas. Azar é assim, não tens dinheiro, quem não tem dinheiro, como se chama dizer, não há dinheiro, não há palhaços, não há circo. É tão simples como isso. E, portanto, nós estamos... E este acontecimento do Sr. Turner, que no fundo serve para... Agora, a seguir vem o IRS, depois vai aparecer, vocês vão ver, vai aparecer o IRS, depois vai aparecer um especialista de direito comercial, depois vai aparecer, de certeza, qualquer coisa relacionado com a Europa, e depois vamos andar à roda disto, e depois vai aparecer sempre o que é preciso dizer mal da Maria Luísa Albuquerque, do Pedro Passos Coelho, do Montenegro, do Miguel Pinto Luz, mas no final do dia o que é que a gente quer fazer é que não se mexa na TAP.
É só isso que se quer fazer. Final do dia. É o lobby dos interesses que querem manter a TAP. Não, e vai ser, ó Camilo, então estás sempre tens de fazer programas matinais, começa a estar atento ao ataque que a imprensa agora vai fazer ao governo. Porque agora o governo montou uma estratégia do qual eu sempre fui contra, foi não ter criado as pontes para fazer uma maioria. Mas pronto, está feito. Mas o governo agora, que já passou a fase dos bónus, agora vai entrar na fase de fazer coisas. Quando começar a fazer coisas, aquela esquerda que estava a tolerar o Montenegro vem toda para a rua e, portanto, vai haver manifestações, vai haver sindicatos, vamos ter comentaristas, vai ser um chivari brutal para atacar o governo. E isto, o que é que demonstra outra vez? Que o país só é reformável se o PS ficar seco durante algumas legislaturas. Não há possibilidade. Porque nada disto faz sentido. Portanto, nada disto faz sentido. Ou seja, pensar assim, mas o que é que nós estamos a falar? Acabamos de pôr 3.200 milhões. O Estado deu 55 para se livrar do acionista. E agora vão discutir o empréstimo que uma empresa privada deu a um acionista para ele pôr na empresa, para a empresa comprar aviões, e não queria que a empresa comprasse os aviões. Quer dizer, o banco dá-me crédito para eu comprar uma casa e eu compro automóveis. Quer dizer, isto está tudo doido. Quer dizer, qual é a correlação entre uma coisa e outra? O crédito tem um sentido de ser ressarcido. E, portanto, a Airbus, com a compra, obviamente ficava quase ressarcida. Estava a dar crédito para lhe comprar o próprio avião, como uma empresa de leasing daria. Portanto, eu não consigo perceber este frenesim, esta excitação com este tema, que eu acho que o Montenegro, ontem o Luís Montenegro disse uma coisa muito relevante, que é que o ministro Pinteluz sai fortalecido. Porque é que eu digo que ele tem que ser fortalecido? Porque o que isto demonstra é a fraqueza dos governos do PS, porque não souberam gerir a TAP. Se a TAP tivesse sido bem gerida, o que é que nós estávamos aqui a discutir? Quem é que obrigou o país foi obrigado a vender a TAP, e por causa de quê? Por causa da própria TAP e das perdas que tinha e que o país não conseguia pagar. Quer dizer, temos por os nomes aos bois. Não há muita volta a dar. E portanto, esta é uma Sim, Jorge, deixa-me ir ao Carlos outra vez, porque ele estava a fazer uma análise agora que entrou na tua, e que tem a ver com a forma como o Estado gera as suas empresas. É evidente. Nós o conhecemos da forma como o Estado gera as empresas, são essas coisas que vão aparecendo. Agora, efetivamente, os modelos de governo, a forma como a par pública, como, digamos, cabeça de um grupo económico, e quer queremos, quer não, a par pública é a cabeça de um grupo económico. A forma como tudo isso é gerido não tem qualquer tipo de critérios de governance efetivas, e somos apanhados de surpresa com este tipo de coisas que o acionista principal, agora falo na par pública, acionista dessas empresas, mas nem todas estão na par pública, deveria ter mecanismos de controle e de sindicância, que conhecia bem isto, e devia ter mecanismos, por exemplo, que não permitissem que a remuneração dos administradores fosse paga da forma como foi. Nenhuma empresa cotada, eu estou a falar isto, seguro, nenhuma empresa cotada faz isto. Nenhuma empresa cotada faz isto. E isto fazia-se para quê? Para esconder do povo? Para esconder do público? E a par pública deixava que se escondesse isto do público? Não havia prémios aos gestores, mas havia. Isto é manipulação de informação. Não há nenhuma empresa privada que faça isto, não há nenhuma empresa cotada que faça isto. E o Estado deixa, e o governo do PS e da par pública sempre mantiveram este tipo de situação. E portanto, quer dizer, este caso da TAP é ao mesmo tempo, não há informação pública sobre as empresas, nós deveríamos ter sobre a par pública e cada empresa do Estado a mesma informação
que temos sobre as empresas cotadas. Porque as empresas cotadas têm milhares de acionistas, teoricamente. E as empresas públicas têm o povo todo como acionistas. As obrigações... Carlos, eu diria mesmo, por maioria de razão, naquilo que são as participações do contribuinte, devia haver mais informação do que nas empresas cotadas no mercado de capitais. Camilo, está bem, eu acho pelo menos a mesma. Tu tens razão, mas pelo menos a mesma. Agora, o que se vê aqui é a manipulação da informação. A informação está escondida. Eu penso que a TAP apresentava resultados e as pessoas conheciam, mas as contas estavam manipuladas. E as contas estavam manipuladas e a informação que é relevantíssima. Eu queria ainda voltar ao relatório. Independentemente do Jorge dizer que o relatório é muito cauteloso, porventura, há ali temas que eu acho que devia ser mais explícito. Por exemplo, outra vez volto a este tema, este caso da recapitalização devia ser mais contextualizado. E não é chegar ali e fazer uma construção. Que é uma construção que chega a um juiz e pode dizer isto não faz sentido. Não há aqui formalismo nenhum de garantia. Pode chegar lá. Não há nenhum formalismo de garantia. É uma construção que a IGF faz a partir de elementos indiciários, mas não há nenhuma formalização. O relatório devia ter maior contextualização, ponto número 1, e segundo, devia dizer claramente quais são as consequências. Porque as consequências hoje são zero. Mesmo que um juiz possa confirmar aquele tipo de situação da construção que a IGF faz, as consequências são zero. A operação já não pode ser anulada, a operação já não pode ser revertida, a operação está feita, foi concretizada e continuou. Aquilo não tem consequências nenhumas hoje. Quais são as consequências? É toda esta manipulação informativa. E de repente parece que aquilo está feito para gerar este tipo de informação. O Jorge há bocado dizia, e bastante bem, com isto alimenta-se informação durante, não é 24 horas, Jorge, falaste em 24 horas no exemplo da CNN, aqui já vamos em 72, 150, é uma alimentação de informação estúpida. Há bocado o Jorge falava no Chega e no cartaz que ele viu. Eu devo dizer que também pensei no Chega, nesta manhã estava a pensar no Chega, de uma forma um pouco diferente. O Chega levanta o tema da imigração. Podemos concordar ou não concordar com a forma como o Chega levanta o tema. Podemos concordar ou não concordar com as soluções potenciais que o Chega pode apresentar. Mas o tema da imigração, o ano passado tivemos, em 2023, um saldo migratório positivo em 155 mil pessoas. Com pressão nas escolas, com pressão nos serviços de saúde, com pressão na habitação, com consequências diversas em muitas áreas da sociedade portuguesa. Evidentemente, com as necessidades que temos em termos económicos. Mas este é um tema muito mais relevante e eu não vejo ninguém falar nisto. E aí temos o André Ventura permanentemente a levantar um tema e só porque é o André Ventura a levantar. E há aqui claramente uma manipulação comunicacional contrária ao Chega, permanentemente. Concordo ou não com o Chega com a representação que tem no país, tem tanto direito como os outros partidos de ser ouvido e de ter palco na comunicação social? Não tem. E nos partidos, e na política, e nos comentadores, o tema, por exemplo, eu estou só a levar como exemplo, o tema da imigração é um tema muito mais relevante do que isto, mas como é o Chega que levanta, ninguém fala. Mas como é o Chega que levanta, ninguém discute. Mas como é o André Ventura que fala nele, eu acho que aquilo que ele propõe não é correto, é errado. Mas enfim, mas tem que ser discutido, tem que ser seriamente discutido. E não é. A comunicação social, pura e simplesmente, e os comentadores, pura e simplesmente fazem duas coisas. Ou ignoram o que o André Ventura diz, ou contestam o que o André Ventura diz. Mais nada. Isto é uma manipulação total. E neste caso concreto, a manipulação é... Voltamos ao tema do PS. O PS acha, o Joaquim Aguiar dizia isso muitas vezes e nós concordamos todos. O governo em Portugal ou é PS ou não há. O governo em Portugal é Partido Socialista ou não existe. Se não é o Partido Socialista, vamos destruir o governo e contestá-lo. E vamos ter o apoio de uma grande parte de comentadores. Note-se, comentam este tipo de trabalho, nem leram o relatório. Não leram. Por isso simplesmente não leram. Ouvem umas bocas e a partir daí continuam. E portanto, o que é que este tipo de questões leva a quê? Leva a que nós tenhamos a discutir coisas que não fazem sentido, coisas que não têm sentido e que têm qual é o objetivo que têm? Destruir os outros. Destruir o PSD,
destruir o Padre Pedro Passos Coelho, destruir o Pinto Luz, destruir a Maria Luísa Albuquerque. Neste momento o objetivo é esse. E toda a comunicação social, ou uma parte da comunicação social significativa, então o público, que é de uma forma descarada, contribui e apoia isso, de uma forma imediata, real, direta. Não há verdade nesta informação, e há uma manipulação total. E isto, efetivamente, é lamentável, e a política vivemos disto. Pensámos em falar hoje sobre a presença da República. Também estamos hoje agora a discutir a presença da República. Mas a discutir o quê? Ontem a capa do jornal dizia que se calhar pela primeira vez nas próximas eleições vamos ter segunda volta. Eu questionei-me, isto é tão importante como discutir o treinador do Benfica para daqui a 3 anos. É discussão hoje, numa capa de um jornal, falar que se calhar nas próximas eleições vai haver segunda volta. Eleições presidenciais são daqui a 1 ano e meio. Nem se sabe quem são os candidatos. E isto é tema de capa de jornal. Isto acontece porque, como o Jorge dizia, não se quer discutir os temas fundamentais, não se quer discutir se o país vai crescer ou não se quer discutir os temas fundamentais que se calhar deviam estar no orçamento, e só se discutem temas completamente marginais. E os temas do país, eu volto à imigração, que é um tema, o tema da habitação, o tema da saúde, não são discutidos, e simplesmente não são discutidos, porque as pessoas não querem discutir temas claros, porque as pessoas não querem discutir temas que são mais importantes. Muitos deles nem sabem. Olhamos para os comentadores, muitos deles eu acho que nem sabem discutir estes temas. E portanto andamos aqui nesta manipulação informativa, neste conluio entre informação e comentadores e Partido Socialista, e pronto, não sei como é que nós estamos aqui. Próximos. Eu ainda queria dar a palavra para ele fazer uma apreciação sobre a forma como está a dizer a empresa e como é que qual é a solução para isso. No que o Carlos referiu há pouco da ideia do que está a ser o PS na política portuguesa, porque acho que ajuda as pessoas a perceber. A estratégia que o PS está a montar é, ao centro, com o PSD, basicamente há a corrupção, o neoliberalismo e a austeridade e tudo o que é o demónio, e portanto cria aí um vazio. E depois o parceiro que poderia ser é um parceiro extremista e quer associar, que poderia ser um parceiro eventual, é extremista, que é xenófobo, racista, ou o que vocês quiserem. E portanto esta estratégia do PS é uma estratégia que é útil para o PS, mas é a destruição dos valores da democracia lentamente. Porquê? Porque a concorrência entre partidos não é uma concorrência saudável para que os cidadãos, de forma livre e consciente, possam fazer opções sobre como gerir o bem comum. Mas não é isso que está em cima da mesa. E, portanto, o que nós estamos a tratar, eu acho que estes temas são interessantes, porque estamos a tratar da mudança do regime e tornam-se temas constitucionais. O país não vai poder funcionar assim durante muito tempo, se quiser, e é importante pôr este parêntese, se quiser aproximar-se e ultrapassar os outros países que estão desenvolvidos. Porque isto são agendas de países do terceiro mundo. Se nós pensarmos, isto tudo é insano. Sobre as questões das empresas públicas, Camilo, acho que há aqui um tema que é... 2 minutos. Eu soube o que o Carlos disse, a linha a 200%, mas eu ia mais longe. Em setores em que há empresas públicas e há empresas privadas, no mínimo, o grau de responsabilidade informativa e de disposição dessa informação, relato dessa informação, tem que ser igual ou melhor que as privadas. Porque, por mais voltas que nós possamos dar, os privados têm o seu interesse próprio, que obviamente é sempre escrutinado através se quisermos, da multiplicidade de acionistas que têm. Mas no caso do Estado é muito mais sério, porque é o dinheiro de todos. E, portanto, sendo o dinheiro de todos, a responsabilidade é muito maior.
Mas, Camilo, mas temos que lembrar o seguinte: as empresas públicas não fazem nada disto porque elas foram sempre, desde a Revolução, desde o PREC e das nacionalizações. Desculpa, diz. Diz. Desculpa interromper, mas acho que nunca nos temos que esquecer que, por exemplo, da linguagem anglo-saxónica, uma empresa cotada é chamada uma empresa pública. Não é verdade. Ou seja, na linguagem anglo-saxónica, E não é por acaso. a public E não é por company acaso. é uma empresa cotada, porque é o pressuposto que qualquer pessoa pode ser acionista. E portanto, quer dizer, quando eu faço esta comparação de empresas públicas no conceito português com empresas cotadas, uma empresa pública no conceito anglo-saxónico é uma empresa cotada em bolsa. Diferente de uma empresa privada, private company, que essa sim tem meia dúzia de acionistas e tem lá as suas regras de informação mais reservada. Mas a public company nos Estados Unidos e Inglaterra é uma empresa cotada em bolsa. Camilo, o que eu queria dizer é Carlos, porque é que isto não acontece? Porque o regime se ancorou nas empresas públicas como forma de combate político, de corrupção de poder e distribuição de prebendas e jobs for the boys. Isto não podemos treinar sobre isso. Eu só queria chamar o tema da imigração, e só para terminar, para as pessoas perceberem, para ajudar ali ao raciocínio do Carlos. Quando chega, põe o referendo para a questão do orçamento, é um disparate total. Mas nós temos que ver de uma outra perspectiva também, temos que pensar porque é que isso é feito. Porque está a ser impossível discutir um tema sério, porque os jornais estão bias, não querem discutir, ou seja, querem discutir à sua maneira, e se for apresentado por um partido como a Chega, ou que não seja das teses prevalecentes do status quo, não pode ser discutido. É óbvio que esta chantagem não faz sentido nenhum, mas nós temos que perceber que para quem está numa posição, isto é mais ou menos, eu estava a ver o relatório da IGF, e desculpa eu estar a fazer este paralelismo, e estava a pensar, eu faço um relatório da auditoria e não pergunto a quem está a ser, no fundo, visado, qual é a opinião dele. No mínimo, é o mínimo que se pede numa situação de isenção e transparência. E de IGF, no mínimo. Nada disso foi feito. E a IGF, na altura, quando o Presidente, aliás, quando o Inspetor-Geral ao Parlamento, explicou que a IGF não ouviu a CEO da TAP. Bom, nós temos que fechar o programa, fechamos em 5 horas. Quero agradecer ao Jorge e ao Carlos, lembrar que o canal tem parcerias com a Prós e com a Bel Seguros, e dizer que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30. Para o final, fico a pedir de sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais. Obrigado e até à próxima.